Sejam bem-vindos às Histórias que Encantam. Boa tarde, 7 de abril de 2021, alto da pandemia. Vamos ter a honra de atravessar a América mais uma vez e falar com uma grande capoeirista, uma grande amiga, um grandes ícones da capoeira mundial, Mestra Edna. Aguardar a mestra aqui chegar. Forte abraço a todos, sejam bem-vindos. Oi, Letícia, tudo bem? Ali mandei o convite, mestra. Olá, mestra, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Como é que vocês estão? Uma honra. Muito obrigada pelo convite. Eu agradeço, estou melhor agora, com certeza. Que bom você estar aqui, tá? Uma alegria. Muita gente que querendo te ver, falar contigo, te olhar, te conhecer, alguns te conhecerem, né, os mais jovens, entendeu? E tem uma coisa interessante, estava lendo uma coisinha, 1979, a primeira mulher mestra de capoeira da Terra, né? E se tem capoeira só na Terra, é do universo. Tem que ser exagerado, né? Fantástica, mestre. Você é uma pessoa que atrai muita atenção das pessoas que não te conhecem pela sua história de vida, pela sua construção, pela capoeira que você carregou na sua vida em Brasília e lá nos Estados Unidos. Então, isso que motiva a gente de chamar você para conversar, saber quem você é, e esse que é o interesse máximo. Eu vou te chamar de você, porque a gente tem quase a mesma idade, entendeu? Mas fica menos formal. Como você começou a capoeira, mestre? Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos e a todas aí do Brasil, boa noite para outros lugares, bom dia. Obrigada, mestre Thelma, pelo convite. Eu comecei a capoeira em Brasília, na cidade do Guará, uma cidade satélite de Brasília. Eu tinha 12 anos de idade e, naquela época, uma criança de 12 anos de idade nunca tinha ouvido falar em capoeira, em 74. E aí veio um rapaz, um jovem adulto, bem alto, oferecendo capoeira lá na minha escola. E na época tinha, assim, a ginástica olímpica estava muito no auge, e tinha uma grande ginasta, a Nádia Comaneci. Ela estava assim, no auge total. Sim. E toda criançada queria ser uma Nádia Comaneci. Então, eu queria ter abertura total, queria fazer aquelas coisas que ela fazia. E o nome dele é Dentinho, veio oferecendo a capoeira, e aí eu levantei a mão assim, queria saber o que era a capoeira. Ele falou, uma luta brasileira. E aí eu falei assim, eu não queria saber muito o que era essa luta, mas eu queria saber se ia ter muito exercício para conseguir a abertura total. Ele, sim, ótimo. Aí eu falei, então eu estou nessa. Aí ele marcou o dia para começar a aula, e aí eu fui até no primeiro dia de aula para assistir essa aula. Aí eu adorei, gostei muito, que na verdade não tinha nem capoeira ainda, era mais assim, trabalho corporal para uma Ginástica mesmo. né? E aí eu cheguei, perguntei quanto que era, na época era 20, um equivalente a R$ 20 na época. E aí eu cheguei para a mamãe e falei, mamãe, eu preciso de um dinheiro para eu comprar uns livros, porque eu sou a caçula de 7. Então, sempre estava pedindo para a mamãe para eu comprar alguma coisa, né? Aí eu falei assim, olha, já gastei a minha cota, então eu tenho que arrumar uma desculpa, né? E aí eu falei assim, eu preciso de um dinheiro. Mas para que esse dinheiro? Para eu comprar um livro. Aí, no livro da escola. Aí ela, então, tudo bem. Eu peguei o dinheiro, fui lá, me matriculei na capoeira. E como eu Já foi mandigueira antes de começar, né? Aí eu falei assim, na época eu ajudava o professor de matemática, eu gostava muito de matemática. Então, eu era assim, a monitora de matemática. Aí eu falei com mamãe, 2 mentiras. Mamãe, eu preciso de ficar um pouco mais tarde para ajudar
o grupo de matemática. Tudo bem. Aí eu fiz minha primeira aula. Aí cheguei em casa, fiquei só pensando na aula. Fui no segundo dia. Aí fiz a aula. Aí no terceiro dia, eu fui me atinando assim, falei assim, olha, não tem meninas nessa aula, né? Eu tenho que chamar mais meninas, das minhas colegas da escola, para vir fazer essa aula. Aí eu perguntei para elas, elas falaram, não, que esse negócio é de menino. Aí eu falei assim, não, mas como é que você sabe que é de menino? Porque não tem nada esse negócio de menino ou menina, vamos lá fazer essa aula. Ninguém quis, né? E tinha mais ou menos uns 30 meninos. Aí eu fiquei assim, eu acho que esse negócio não é para menina mesmo. Eu acho que esse negócio é para menino. Mas eu vou perguntar para minha mãe. Aí cheguei em casa, tive que cair na Entregar o jogo. falar a verdade, né? Achando que a minha mãe nunca tinha visto capoeira. Aí eu falei, mamãe, olha, eu tenho que te contar uma coisa. Ela, o que foi, minha filha? Eu falei assim, olha, eu menti para a senhora. E ela, o quê? Aí eu falei, ó, é porque aquele dinheiro que eu pedi não era para comprar livro. Não foi para comprar um livro, foi para eu me matricular na capoeira. Ela falou, o quê? Capoeira? Eu falei, nossa, agora eu tô realmente numa enrascada. Aí eu falei, mamãe, é uma capoeira. Ela, não acredito que você está fazendo capoeira. Aí eu falei assim, sim, eu estou fazendo capoeira. Eu falei, mas a senhora sabe o que é capoeira? Aí ela ficou tão assim, que ela não acreditava, porque ela já tinha visto. Mamãe foi uma das pioneiras, né, em Brasília. Chegou em Brasília com 7 filhos, todos pequenos. Eu fui a caçula, cheguei com 8 meses em Brasília. E aí mamãe falou assim, eu tenho que ir até essa aula porque eu não acredito que você está fazendo capoeira. Aí ela, para minha surpresa, ela foi até a aula. E ela gostou muito do professor, ficou lá batendo papo. E aí eu falei assim, mas mamãe, de onde que a senhora conhece capoeira? Aí ela me contou que na Universidade de Brasília, desde o início, os alunos faziam capoeira e pouco bem antes era assim, um regime militar, né? E a capoeira era banida no campus universitário. Mas os alunos faziam também a capoeira. E aí ela não conhecia a capoeira, um amigo dela falou, olha, isso daí são as lutas dos escravos, né? E é engraçado que a minha mãe negra, esse amigo dela era branco. Então ele explicando para ela o que era capoeira. E ela ficou maravilhada e me deu luz verde para eu continuar a capoeira. E ali, daquele dia em diante, ela foi me acompanhando até os 16 anos de idade. Então, foi bem assim que eu comecei. Nesse período, o professor, que gostou muito de mim também, aí falou para a mamãe, olha, a Edna vai ser uma das melhores capoeiristas do mundo. Eu nem sabia que era capoeira, nem sabia se tinha capoeira no mundo. Então, para mim, aquele comentário foi assim uma coisa muito veiga, né? Assim. Mas eu gostei muito da capoeira. Depois de 8 meses, ele dando aula, numa das aulas, eu vi ele conversando com a minha mãe. Aí eu falei assim, acho que eu estou em apuros de novo, né? Não sei o que eles estão falando lá de mim. Eu tenho certeza que estão falando de mim. Aí eles vieram até mim, e aí a mamãe falou assim, minha filha, o seu professor tem algo para te dizer. Aí eu falei, sim, professor. Aí ele falou assim, olha, eu tenho que resolver um problema lá no Rio de Janeiro, que ele era do Rio. E eu vou ficar uma semana lá. E você é minha melhor aluna, assim, e a sua mãe sempre está aqui. Então, você vai puxar os treinos por uma semana. Eu tinha 9 meses, ficava 8 meses. Eu fiquei meio assim... Nem 13 anos tinha. Eu já tinha 13, né? Assim, já estava com 13. Eu fiquei assim, numa dúvida. Eu não sabia se eu ficava contente ou se eu ficava meio nervosa, né? Mas aí, no final, eu falei assim, então eu vou dar aula. Mas era assim, só eu de menina e tinha aqueles 30 ou 40 meninos. E aí eu falei assim, como que eles vão, né, encarar esse negócio? Naquela época,
Mas aí esse papo foi antes da aula. Quando terminou a aula, ele fez a reunião com os alunos. Aí falou, apresentou também, falou que minha mãe já tinha concordado, né? E mamãe também estava todo dia. E aí foi na boa, ninguém ficou estressado com essa ideia, não. Só que estou esperando o meu professor até hoje. Ele nunca voltou, nunca veio embora. E aí, uma semana depois, que foram 3 aulas, eu fui toda contente para a aula, né? Para receber o meu professor e para falar até que eu tinha segurado, né, a aula, que tinha feito. E aí ele não veio, eu fiquei decepcionada. Na segunda, na terceira, na quarta, um mês depois. Já estava na época do pagamento da mensalidade. Minha mãe recolheu o pagamento, botou dentro do envelope. E aí eu já estava muito assim, eu não estava gostando muito dessa ideia de ficar dando aula. Eu falei assim, então, mamãe, já que eu que dei aula, eu mereço ganhar esse dinheiro. Justo. Não sei se está funcionando aí. Aí ela falou assim, nada disso. Nada disso. O dinheiro não é seu. O dinheiro é do seu professor. Aí... Desculpa que eu estou aqui numa... Na verdade, eu estou no hospital. Não, tudo bem, está tudo bem. Né? E tem uma... Estou apresentando, normal. I'm so sorry. Fique à vontade. It's okay. Yeah, I'll be this way. Don't worry about it. Sure. Então, e aí... antes dele... E aí ele nunca voltou. Minha mãe falou, não, vamos guardar, porque o dinheiro não é seu, é do seu professor. Antes dele viajar, ele já tinha me apresentado ao grande mestre de Brasília, o mestre Tabosa. Ele já tinha me levado na academia do mestre Tabosa. Quando eu vi a capoeira do mestre Tabosa, nossa, foi assim uma coisa maravilhosa. Eu achei, parecia que eu estava assim num espetáculo. Na verdade, eu estava no espetáculo, mas parecia que eu estava assim, um teatro para ver um espetáculo. Mas aí, depois de uns 3 meses, eu já não queria mais voltar. Aí a mamãe, que já tinha conhecido também um outro capoeirista, que o Dentinho, né, tinha apresentado, a gente de vez em quando fazia umas rodas, e aí a mamãe foi até ele e ofereceu essa aula. Falou, olha, tem um professor Dentinho, o mestre Dentinho, que ela chamava, que ele nunca voltou, ele foi para uma viagem, só que ela é uma criança, e eu fico preocupada se alguém chegar, né, outros capoeiristas adultos chegarem lá e se sentirem ofendidos, que tem uma menina aqui dando aula, então não está certo. E ela também não quer mais. Aí ele aceitou, pegou aquela turma, e eu fiquei em casa, só assim. Quem era? Era mestre Barto. Mas quem era? Barto. Um Barto, sei, Barto. Né? Meu mestre. Então, aí eu cheguei a fazer uma aula com ele, mas eu não gostei, o estilo diferente, tá? Aí eu não quis mais. Bem diferente. Muito diferente. Aí eu fiquei em casa, aí a mamãe me via assim muito triste, né? Aí ela falou, filha, e se a gente for lá no mestre Tabosa? Aí eu falei assim, mamãe, mas lá não tem condições de a senhora pagar, né? Um pouco caro e tá? Eu nem sabia quanto que era, na verdade, mas eu sabia que era caro. E aí ela falou, mas vamos lá, vamos conversar com o mestre Tabosa dessa situação, não é? Porque você gostou muito dele. Aí a gente foi, mamãe contou a história, o mestre Tabosa não pensou 2 vezes, ele falou, não, dona Lourdes, a sua filha não pode parar de capoeira, pode trazê-la aqui. E aí ele acabou me dando uma bolsa de estudo. Caraca, que legal, que maravilha. Tabosa é maravilhoso, né? E aí foi assim, nossa, foi um sonho, né, na realidade. Então, vou dar uma pausa para vocês. Fantástica, mestre. Não, interessante. Como é que uma menina de 12 anos filtra tudo isso? Vê uma atividade, ludibria a mãe, você enganou sua mãe honestamente. Porque foi uma boa causa. Então, tá perdoada antes do perdão da sua mãe. Então, você fez isso com sua mãe, foi para a atividade que você gostou por causa da atividade física, se encantou com a capoeira,
e logo, logo se tornou uma professora, uma mini professora. Como é que processou isso no seu coração, na sua percepção de mundo, ali naquele momento ali? O sentimento. Olha, eu só queria pensar em capoeira, eu só queria pensar em movimento. Porque eu já era uma criança muito introvertida, mas eu adorava me movimentar. Então, eu fazia um pouco de basquete, aí depois fui fazer um pouco de natação, aprender a nadar, e depois eu até estreiei uma piscina olímpica que tinha na escola, porque tinham poucas crianças, né, que sabiam nadar. No GG? Era no GG? É no GG, é. Você estudou no GG? Porque eu sou do Guará também, da 9, e a única escola do Guará que tem uma piscina E era o eu GG. inaugurei aquela piscina. São. Inaugurei aquela piscina do GG. E aí, Legal. eu só queria ficar fazendo. Minha mãe tinha uns umas plantas que penduravam assim na garagem, e Samambaia. Samambaia, né? samambaias, várias plantas. Ela adorava plantas. E aí eu fazendo, né, a ginga, chutando, fazendo a urna, olha, mas já tinha assim, sabe, batido em vários vasos da mamãe, já tinha quebrado vários vasos. Aí tá. Bom, aí mamãe, né, com essa ideia de me levar até o mestre Tabosa me adotou realmente. Ele falou, pode trazer, pode treinar. E era assim, eu treinava todos, não perdia nenhuma aula. Depois de 8 meses de capoeira, eu fui, na mesma escola, tinha uma aula de karatê. Aí eu fui dar uma olhada na aula de karatê, porque os meninos já tinham uma rivalidade. Os meninos do karatê Sim. passavam assim, com os kimonos, assim, eu achava bem bonitinho. Aí eu fui olhar uma aula, assistir uma aula, fiquei apaixonada pelo kimono do karatê. Eu fiquei amando o kimono. Aí eu cheguei para a mamãe, mais uma vez, né? Mas dessa vez não menti. Aí eu falei assim, mamãe, olha, tem uma aula de karatê. Assim, eu não pedi, mas eu insinuei que eu queria fazer essa aula de karatê. Aí eu falei assim, mamãe, é muito lindo, tem uma roupa assim. Eu ficaria muito feliz se eu tivesse uma roupa assim, do karatê, coisa e tal. Aí 2 dias depois, Legal. eu chego em casa da escola, tinha um presente, um embrulho de presente em cima da minha cama. E Não aí brinca. eu falei assim, mamãe, o que é isso? Ela falou assim, que cama é essa? Você é minha. Aí ela falou assim, é um presente para você. Aí eu, mas não é meu aniversário, o que é isso? Aí eu abri. Adivinha? Um kimono. Era um kimono de judô, que ela não sabia a diferença, né? Eu entrei nesse kimono, me vesti nesse kimono, saí dando soco, saí dando chute, saí fazendo as coisas, né, que eu tinha visto lá na. Haja chatinha, haja vaso, hein? Olha, Piorou. fiquei muito. Aí eu fui na aula, Deu né? trabalho, hein? Fui na aula, que eu já tinha dado uma olhadinha na aula. Aí fui de novo. Aí o professor veio até mim. Aí, oi, tudo bem? Você está aqui? Você quer fazer aula? Não, não, não. Eu não. Eu faço capoeira. Eu não podia assumir que eu tinha amado o karatê, porque aí eu iria trair a capoeira. Era a minha ideia assim na cabeça. Não, não, mas Entendi. eu faço capoeira, né? Aí ele, então, mas você quer tentar? Eu disse, não, 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 não quero não. Aí voltei no outro dia, no dia de aula de karatê, fui lá de novo. E aí o professor veio de novo para mim. Você está aqui pela segunda vez. Eu acho que você gostou do karatê. Você gostou do karatê? Aí eu fiquei assim, naquela confusão na cabeça. Eu falei assim, eu gostei do karatê. Aí ele falou, por que você não vem para pra tentar um pouco, fazer uma aula, né? Aí eu falei assim, então tá bom, eu venho. Aí nisso, isso foi depois. Aí depois eu falei com minha mãe, aí ela trouxe o kimono. Aí quando eu fui lá para falar com ele pela terceira vez, eu falei assim, eu tenho até uma roupa de karatê. Ele falou, não acredito. Por que você não traz essa roupa de karatê e vem fazer uma aula de karatê? Aí eu falei, tudo bem. Então, aí fiz. Fiquei assim preocupadíssima, porque se um dos meninos da capoeira me visse fazendo karatê, ia ser o fim do mundo, né? Aí eu fiquei bem atrás, assim, fazendo. E aí, acredita, um menino me viu
me viu. E aí, no dia seguinte, porque o karatê era terça, quinta e sábado. A capoeira era segunda, terça, segunda, quarta e sábado também, tinha aula sábado. Aí, quando eu fui para a aula, estava todo mundo assim, ninguém queria mais falar comigo, e estava assim, um menino chegou assim, você é uma traidora, que não sei o quê, porque os meninos falavam, os meninos do karatê falavam que a capoeira era para menina. Eu ficava assim, muito feliz, né? Só, minha área. Menina, né? E os meninos da capoeira ficavam assim, enraivecidos, que eles não queriam, né? Aí eu falei assim, não, mas a capoeira também, eu tô aqui, então as meninas podem fazer capoeira. E aí agora eu virei a casaca, né? Fui lá pro karatê, mas eu não larguei a capoeira. Então aí minha mãe percebeu que tinha assim um estresse lá. Aí ela chamou a garotada. O que está acontecendo? Não, é que a Edna, sabe, a Edna está fazendo karatê. Não acreditamos que esses meninos aí do karatê ficam aqui, sabe, falando que a gente que sabe, da capoeira para menina. Aí a minha mãe, com licença, mas olha só, a Edna não faz capoeira? Faz. Vocês não fazem capoeira? Fazemos. Então a capoeira é para menino e para menina. Aí eles ficaram assim. E o karatê? O karatê, a Edna não está fazendo karatê? Tá. Então o karatê também pode ser para menina e para menino. Resolvido? Perspicácia dela, hein? Fantástico, Mamãe é uma fantástico. artista, né? A mamãe sempre quis fazer teatro, mas a mãe dela nunca a deixou, porque na época dela, falando que essa Pior ainda, coisa de né? mundanos, coisa e tal. E aí mamãe começou, foi fazer teatro depois que eu comecei a capoeira. Então, duas pessoas, né, assim, felicíssimas na família. E aí, resultado, esse intercâmbio do karatê e da capoeira das crianças, assim, foi resolvido. Muitos foram para fazer capoeira, outros foram para fazer karatê, e foi assim a minha felicidade total nessas duas artes, né? E aí eu continuei fazendo capoeira e karatê, mesmo muitos falando, né? Você vai perder o seu flexibilidade, vai perder a sua agilidade, capoeira, o karatê é muito rígido. Então, todo dia de aula de karatê, eu ficava meia hora fazendo gingando, com essa preocupação de não perder a ginga da capoeira, e também falaram que eu ia ficar toda masculinizada, ficar toda assim, coisa e tal. Isso daí não tem nada a ver com o que a gente faz, né? É preferência. Nada, nada. Então, foi assim, e treinando com o mestre Tabosa, eu também tenho só que agradecer o mestre Tabosa, não tenho palavras para agradecê-lo o suficiente pelo que ele fez por mim, me treinando, me respeitou assim, 110%. Ele não fez, porque lá também eu era a única menina. Então, esses mestres, esses professores que me encontraram, né, eles eram muito sábios, assim, uma sabedoria nata deles, que eles não me viram assim, vou treinar a Edna diferente que eu vou treinar o João. Não teve esse tratamento diferenciado. Pelo contrário, foi assim, uma coisa que eu tive que correr atrás e me adaptar no ambiente que estava sendo oferecido para mim. Então, eu acho que foi assim muito lindo assim, o que eles fizeram. Não, com certeza. Esse teu roteiro aí, que na verdade você quase que simultaneamente foi capoeira e karatê quase ao mesmo tempo, né? Talvez 2 anos de diferença, eu acredito. Menos de um ano. E menos de um ano. Então, quer dizer, isso é protagonismo. Porque eu não conheço a história da capoeira, eu conheço mais ou menos, e sei que você foi a primeira mestra formada no Brasil. Ponto final. E já está sacramentado. Entendeu? Foi em 79, mestre Tabosa, Tibério, que é amigo meu hoje, e o Japão. Sim. Japonês, né? Japonês. Ele foi dos 3. Em 79, estava lá mestre Asuna, mestre Capuã, Cacena, tinha todo o pessoal. Eu comecei capoeira no outro ano. Eu comecei capoeira em 78. Então, sou bem depois de você, mesmo sendo contemporâneo seu. Mas a história do karatê eu não conheço. Eu não estudei, né? Não posso nem falar. Se você não é a primeira, você é uma das primeiras mulheres do Brasil
que conseguem ter esse protagonismo no karatê, não só como treinadora, mas como lutadora, como campeã de participar de campeonatos e só na corda vermelha. Porque eu te vi jogar capoeira muitas vezes. Eu ia lá no Tabosa escondido do bar, porque além de ter esse problema entre capoeira e karatê, tinha problema entre grupos também, né? Você sabe disso. Tinha um não queria ir no outro. E eu ouvi falar nessa Tabosa, eu queria conhecer. Eu era moleque, eu ia lá. Nunca joguei lá naquela época, nunca pude jogar, porque eu ia lá disfarçado de moleque. E vi você jogar lá. Eu te vi lá jogando, o pessoal treinando, tudo mais lá. E vi que você não dava mole mesmo, não. Você gostava de brincar, mas naquela época lá não tinha muito carinho, na verdade, na capoeira, né? O bicho pegava mesmo. Bênção era bênção, martelo era martelo, de ponto final. Apesar que o mestre Tabosa, ele era um performático, né? Ele tinha aquela capoeira dele única, exclusiva, aquele floreio dele, aquela leveza. Então, os alunos dele tinham essa propriedade também de fazer uns jogos mais floreados, mais de equilíbrio, bananeira, eram bonitos. Então, tinha menos contundência, mas se cutucasse, tinha. E eu vi várias vezes lá você como uma lutadora legal. Eu achava interessante, eu não te conhecia, você não sabia quem você era, ninguém sabia quem eu era também. Então, anos depois, já você no Abadá, eu falei, eu conheço essa menina. Eu conheço ela. Aí fui associando, falei, pô, é aquela garota lá, é a Ed e tal. Isso sabendo em Brasília aí nos anos 80, né? E é interessante você ser essa protagonista em duas artes tão díspares, né? Porque tem nada a ver capoeira com karatê. Não tem nada a ver, entendeu? É assim, eu tô falando na minha ignorância do karatê, que eu não conheço. Tô falando da minha conhecimento de capoeira. Se tiver alguma coisa que cruze, só você pode falar que você experimentou as duas artes, né? Travou, mestre? Vocês estão me ouvindo? Tô ouvindo. Deu uma travadinha, né? Internet, faz isso não, internet. Pessoal, acende vela aí pra internet, hein? Opa, voltou. Então, essa pode repetir, por favor? Então, essa questão que você trabalhou as duas lutas, né? O capoeira e karatê, e foi protagonista. E foi uma boa lutadora, hein? Nas duas. E teve destaque por ser mulher. Eu, por não conhecer o karatê e por conhecer, dentro dos meus limites, a capoeira, eu não consigo ver cruzamento de técnica, de capacidades entre karatê e capoeira. Potencializo o lutador, mas como similaridades, não consigo ver. A não ser que você saiba, né? No seu protagonismo nas duas artes. Sim, na verdade, dentro do estilo Shotokan, né, eu sou também a primeira faixa preta do Brasil, né? E essas duas artes, né, elas me completam, assim, porque a capoeira, ela é bem, né, assim, ela é uma luta brasileira, africana, né, de origens africanas, e tem essa cultura, né, a nossa cultura, ela é muito, muito expressiva, ela é muito alegre, temos músicas, né, em tribal mesmo, e é uma coisa que é bem visceral na minha concepção. O karatê, ele é de origem, né, asiática, e o estilo que eu faço, né, é origem japonês, e ele tem todo esse aspecto da cultura asiática, né, em particular da cultura japonesa. A sua dissertação em relação ao karatê e a capoeira, como ele proporcionou essas possibilidades e você sendo a primeira faixa preta mulher de karatê do Brasil. Eu não sabia desse dado, isso é extraordinário também. Então você é protagonista nas duas artes, isso é fantástico. É uma coisa bem... Obrigado, Cléber. Valeu, Marlon. Okay. Opa, entrando nessa rede, né? Ô, linda! Vou dar um rolê? Tudo bem? Não sei o que aconteceu. Não, você ficou falando e travou. E eu falando com você não conseguia me escutar por causa da conexão. Não. Aí eu fui obrigado, aí eu, sem poder te avisar, eu tive que derrubar a live, desculpa, tá? Para poder restabelecer ela agora. O mestre Tabosa tá aí, viu? Ah, é? Oh, Tá mestre aí. Tabosa?
Beijos. Franquinha, doutora, estou Maravilha. vendo aqui. Tá, Então, tá, tem uma galera aí. ótimo. Essa foi o trio, né? O trio que realmente me treinou extremamente bem. Foi o mestre Tabosa na capoeira, o sensei Tércio e o sensei Childerico. Eu Chuderica que treinei com conheci. eles. Acho que foi a primeira vez que a gente se encontrou, né, assim, formalmente, foi na academia do sensei Childerico. E, Exatamente. na verdade, eu comecei a treinar na Nagaikan. O sensei Childerico dava aula para o infanto juvenil e o sensei Tessa dava aula mais para a noite, no horário da noite. Mais Entendi. adiante, mais tarde, que eu fui começar a treinar com o sensei Testa. Ah, legal. Os dois eram Shiryu. Não, Shiryu não era. Era Shotokan, mesmo estilo? Shotokan, né? Os dois. sim. Que interessante, Messa. Mas essa construção de uma mulher negra na capital federal do Brasil, sendo protagonista de uma arte que era mal vista, né? Ainda bem que não por sua mãe. A sua mãe foi. Qual o nome da sua mãe mesmo? O nome dela? Lourdes, Dona Maravilhosa. Lourdes, Lourdes. Essa mulher ela merece uma estátua na entrada do Guará, com certeza. Pela que ela fez, porque a ação dela, ela nos proporcionou você, entendeu? Isso já foi uma grande obra de ter construído você como pessoa, te dado a possibilidade de ser uma capoeirista. E depois você, como uma karateca também, que é uma arte oriental, e sendo perseguida, né? Assim, pelo pessoal da capoeira que não queria. Essa construção é uma relevância fantástica em relação à história, porque, lamentavelmente, não está nos anais da capoeira de Brasília, que eu saiba, entendeu? E eu acho que tem que ser trazido à tona essas histórias para a gente não perder, entendeu? Não sei o peso que isso tem em você, talvez seja leve, porque a prática da capoeira na sua vida foi uma coisa fácil, entendeu? Você manipulou e correu direto. O karatê também. Eu acredito, mestre, que existe sempre um chamado na nossa vida. Eu acredito que tudo que foi construído possibilitou que você fosse realmente uma capoeirista como você é. Aproveitar que deu uma destravada, falar da minha mãe. Minha mãe, para mim, foi uma heroína. Se ela Sim, tivesse falado não naquele dia, eu não estaria aqui conversando com vocês. Por ela ter o amor pelo teatro, mamãe foi atriz, né? Ela gostava muito de teatro, né? Então, ela fez teatro, fez filmes também, participou, e tem um filme muito bom que é Taguatinga em Pé de Guerra, vocês podem até assistir pode Aguatinga. pesquisar Taguatinga em Pé de Guerra. E, e ela me deu todo o apoio, né? Então, eu também fiz teatro um pouco, fui acompanhando. Aí, depois, quando cheguei na época de estudar para vestibular e fazer faculdade, aí todos os ensaios eram à noite, né? Então, já não dava mais para eu fazer teatro. Mas eu fiz Entendi. algumas produções, né? Trabalhei em algumas produções como atriz. E Fantástico. mamãe sempre me deu apoio. Tanto é que quando fui para a faculdade, eu entrei na equipe de atletismo, e aí eu fazia fundo, né? Eu era fundista e também fazia atletismo em campo mesmo. Eu era lançadora de dardo, fui campeã, Sim, né, todos os anos de faculdade, fiz corrida, né, corrida na volta universitária, é, todos os anos que eu estava na universidade. fantástico. E mamãe, sabe, na época ela corria também, eu saía 4 horas da manhã para correr, e mamãe pegava o meu cachorro e a gente ia correndo, aí eu dava um tiro de uns 200 metros, aí eu vinha, a mamãe no trotinho dela, aí a gente terminava o treino por volta de 5 horas da manhã, aí vinha, comia alguma coisa, aí ia para treinar o karatê 6 horas da manhã, e a capoeira eu fazia depois da faculdade, né? Então eu nunca parei de treinar essas duas artes, mesmo, né, estudando, trabalhando, e
competindo, né? Depois eu fui competir nessas duas artes e foi por isso que eu vim aqui, né? Agora tem assim a parte 1 e a parte 2. Eu não sei como estamos no tempo, né? O tempo é seu. O tempo é seu. O tempo é todo seu. Resolvi Você fazer vai daqui definir. mesmo, porque aí eu tenho mais tempo, né? Assim, aí eu também Tá. posso ficar de olho aqui. Ah, Perfeito. então, aí quando foi. Aí eu comecei a competir nos campeonatos locais de Brasília, também por não ter meninas, né? Eu competia com os meninos e ganhava os campeonatos de Catar na época. E aí chegou um ponto de ter, né, os campeonatos locais, campeonatos regionais, e aí fui para o nacional, primeiro nacional, campeonato nacional. E aí eu fui como a campeã de Brasília, porque cada estado podia levar, batizou muito, porque eu cheguei com toda a alegria e tá, para competir, aí eles falaram, como assim Brasília trazer uma mulher para competir? Não, não existe competição para mulher Caramba. aqui. Aí não, eu fui campeã do estado competindo entre os homens. Não, mas aqui não, você não pode fazer isso. Aqui aí foi assim, um Deus nos acudas. Aí a Rede Globo estava lá, né, aí eles fizeram uma reunião extraordinária e os técnicos dos outros estados que, né, não, pode deixar, Edna, a gente vai votar para você. Acabaram não votando, né? E aí a decisão foi que eu iria abrir o campeonato fazendo uma demonstração de catar. Aí eu falei Caramba. assim, não, eu não aceito isso, que eu vim aqui na categoria de atleta. E Exatamente. não como apesar de eu, né, ter feito teatro e coisa e tal, mas aqui eu não vim como para fazer uma apresentação, né? Sim, E sim. aí eu falei assim, aí a Rede Globo viu que, né, tinha uns jornalistas ali para cobrir o evento, e aí eu falei assim, eu vou falar, eu vou reclamar, eu vou falar com jornalistas. Aí muitos vieram, olha, se falar o que está acontecendo, a gente vai cortar você da federação, da confederação, né? Aí eu falei, bom, se tem esse impasse, né, essa condição de eu ser atleta ou ser uma cidadã, eu vou aplicar, né, pela minha cidadania, porque eu não posso perder a minha voz para ser atleta. Então, eu fui em frente das câmaras e falei o que estava acontecendo, né? Aí muitos falaram, olha, a Edna agora vai ser cortada da federação. Aí eu falei isso também na entrevista. Eu falei, olha, eu estou falando aqui, mas eu acho que eu vou ser retalhada e acho que eu vou ser cortada da federação. Foi a minha salvação, porque aí eles não me eliminaram da Confederação de Karatê. Aí no ano seguinte, né, que eu acredito que foi em 82, 83 mais ou menos, aí eles finalmente fizeram uma abertura para a mulher competir no Karatê, né? Então foi uma grande vitória. E aí eu comecei a competir, aí em 87 tivemos, acho que foi 88, começo de 88, tivemos um encontro Brasil e Japão, lá no Ibirapuera, Sim. e a equipe do Sensei Tércio Federico era muito forte, né? Nós tínhamos vários, 7 integrantes da seleção brasileira, só de Brasília, né? E aí eu ganhei a minha luta contra a japonesa, né? E foi Sim. assim fantástico, porque é o sonho, né, de Sou um japonês. brasileiro vencer um japonês, né? Eu acho que também é um sonho de um estrangeiro vencer numa competição de capoeira, vencer um brasileiro, né? Então, Deveras. nesse ano foi um ano muito muito fantástico. Aí eu fiz uma seletiva para a equipe nacional, né? E aí a gente teve um campeonato aqui, no Campeonato Pan-Americano. Nesse ano de 88, aí a gente veio para os Estados Unidos representando o Brasil. Eu já tinha passado no concurso, já estava dando aula de educação física, e aí eu precisando aprender inglês, que a ideia era de passar um ano no Japão treinando karatê. Só que Sim.
quando eu estava com 14 anos, eu tinha começado a aprender, eu estava numa aula de japonês, na Aliança Japonesa, lá na Asa Norte. Aí o meu sensei foi embora, fiquei sem professor. Aí fui aprender francês, porque era a ideia, uma criança que não tinha, que era muito simples, a família muito simples. A minha ideia era para estudar na França, na Universidade de Sorbonne. Aí eu fui fazer francês, Legal. na Aliança Francesa. Aí, quando veio um mestre de karatê, aí eu falei, como que é a vida no Japão e tal. Aí eu falei algumas palavras em japonês, ele ficou me olhando meio assim. Aí eu falei, estou aprendendo, que eu queria estudar no Japão. E aí também no Japão não tinha muitas meninas, não tinha mulher, né? Assim, tinha uma, na época, né, que eu encontrei. Aí ele, não, sabe inglês? Fala inglês? Aí eu, não. Então, se não, esse projeto que eu vi, tinha aqui para ver. Aí eu vim para cá para aprender inglês, né? E estou aqui até hoje, 34 anos já, nos Estados Unidos. Nessa época, aí eu fiquei aqui, eu encontrei, né, um mestre de capoeira que dava aula aqui já era radicado há um tempo, o mestre Gelon. Aí eu comecei a fazer tour, né, com a companhia dele, travou de novo. Né? E nessa época o mestre Tabosa, né, assim, ele já estava se afastando da capoeira por alguns problemas pessoais, tá? E eu fiz alguns eventos aqui, convidei o prazer de tê-lo aqui, né? Para ver o meu trabalho. Mas um dia, nunca é tarde, né? Nunca é tarde. Mas aí, na época, eu já conheci o mestre Camisa, né? Que, na verdade, o mestre Tabosa foi o primeiro, né? O primeiro a convidar o mestre Camisa para dar um curso de capoeira. Ele nunca tinha feito isso antes. E isso surgiu lá em Brasília, né? Que foi outra coisa também que é muito interessante essa questão, né? Eu me lembro até, não sei se foi o mestre Tabosa ou o japonês, a gente era menina ainda, uma viagem para o Rio de Janeiro, para conhecer a aula do mestre Camisa. O mestre Camisa dava aula lá no Clube Guanabara. Eu me lembro até hoje, estava eu e a gente era muito tímido, assim, jogava capoeira, como você falou, a gente jogava, sabe, em Brasília não tinha esse negócio de jogar light, né? Era... Não. Se você não esquivasse, se você não tirasse o pé, não tinha esse negócio de segurar, né? Era... Exatamente. Então a gente treinou assim, fomos treinados assim, né? E aí, quando a gente chega no Clube Guanabara, de longe, foi uma coisa surreal também. Lá na entrada do clube, a gente já ouvia a música, a capoeira. Ficava, né, mais alto, mais alto, mais alto. Dava assim para o japonês assim, focado, olhando para... Nem olhou assim, focado olhando. E aí a gente chegou. Quando a gente chega naquela arena, tá lá o mestre Camisa com os alunos, todos, muitos, né, assim, todos eles bronzeados no Rio de Janeiro, né, sem camisa, e a roda, aquela coisa. A gente ficou muito feliz, né, de conhecer esse grande mestre de capoeira. E foi assim, essa amizade com o mestre Camisa foi desde essa época, né? E sempre quando eu tinha férias escolares lá, assim, eu dava um pulo no Rio de Janeiro para ver as aulas do mestre Camisa e treinar. Depois eu fui fazer uma pós-graduação no Rio de Janeiro. Foi aí que eu comecei, né, assim, me aproximar mais do mestre Camisa, de ver. Eu treinei, né, no Rio lá com o mestre Camisa. Aí ele dava aula no Santa Luzia, né, e eu também, quando eu fui morar no Rio, eu fui a primeira atleta profissional de karatê. Fui contratada para representar o América Futebol Clube, né, no Rio de Janeiro. Então, são várias histórias, né, assim, pioneira em várias coisas. E nessa época foi muito boa, porque eu treinava karatê, né, e treinava capoeira. Então, no Santa Luzia, eu treinava terça e quinta, e às sextas-feiras
eu treinava. Na época era Senzala, né? O grupo Senzala. Então, pois não. o mestre Peixinho também, eu treinei, né, assim, treinei com o mestre Peixinho, ele dava um treino nas terças e nas quintas de manhã, né, era meio-dia. Mas era assim, umas 4 pessoas, 5, mas a gente ficava jogando. Peixinho, era 6 horas, e depois a gente ia lá para a aula do mestre Camisa. Ficava até fechar até terminar a aula também ficávamos, né? Assim, o pessoal ia sair, todos os jovens iam tinha uma festa lá, tinha um baile lá na, na, na federação, na fundição. E aí o pessoal vinha, mas quem não era de festa ficava ali para ficar jogando. A gente ficava jogando até as 10 horas da noite. E foi muito bom, Que assim. legal. Então, essa minha saga aí, né, nessa história de estar morando aqui nos Estados Unidos e essa aproximação com o mestre Camisa. E aí eu acabei, né, assim, depois de anos e anos, o mestre Tabosa, né, sempre quando eu ia a Brasília, eu sempre visito, continuo visitando o mestre Tabosa até hoje. Tudo que ele faz, eu fico assim, querendo fazer. Agora ele faz o rema, e quando eu vou, vamos lá, Ednia, vamos lá fazer o rema. Eu vou 6 horas da manhã, faço o Legal. rema. Então, e minha mãe gostava muito do mestre Tabosa, né? Eles eram, assim, uns parceiros muito bons, assim. Então, eu tive muita sorte de ter esses 2 grandes, né, na minha vida, na minha formação, né? O mestre Tabosa foi, assim, fundamental. Não só, mas na formação como estudante de educação física. Então, eu acho que né, assim, nesse meio ambiente que eu cresci, foi que determinou, né, o que estudar, porque na época, minha primeira opção foi medicina. E aí, depois, um amigo meu, deixa eu mexer aqui, porque parece que deu uma travada. Voltou? Voltou. Tá. Peraí, tá voltando. Voltou. E tinha um aluno do mestre Tabosa que ele era geólogo, rapaz muito alto assim. E aí eu comecei a perguntar para ele o que era geologia. Aí um primo meu falou: olha, geologia vai ser a profissão do futuro, porque é uma coisa assim, quem achar vai trabalhar com petróleo, coisa e tal. Eu falei: então eu quero ser geóloga, sabe? Eu quero ser geóloga. Aí eu fiquei curiosa, perguntar para o apelido dele era até geólogo mesmo. E ele aparecia de vez em quando na aula. Aí eu perguntei para ele: eu queria saber, eu queria ser geóloga, não sei o quê. Aí ele olhou assim: você gosta muito de capoeira e do karatê, não gosta? Eu assim. Aí ele falou assim: então, quantas vezes você me vê? Bom, desculpa. Então ele falou: se você quiser ser geóloga, você não vai poder ser capoeirista e nem você vai ser karateca. Porque a maioria, 90% da sua vida é no campo, né? No campo, aí foi muito fácil de me convencer para não fazer geologia, né? Parou na hora, educação física, aí eu fui fazer uma pós, né, no esporte, ciência do esporte, né? Mas deixa eu dar não sei, mestre, se eu posso mostrar uma vista aqui para os. Aqui é o rio Hudson River, o rio, lá George Washington Bridge, que ligam 2 estados, aqui em Manhattan e lá do outro lado é Nova Jersey. Um passeio turístico, né, mestre? Já foi um bônus para a gente, né? Pois é. Então, aí eu estava falando que na minha ideia de ser geóloga, desisti, aí eu fui estudar psicologia, aí tive que trancar para vir para Nova York, para os Estados Unidos. E aqui, agora eu estou pensando em voltar para terminar meu curso em psicologia. Mas agora eu estou estudando uma outra coisa, estou gostando muito desse novo estudo. Mas já tem quantas faculdades? Né? Só as 4 já, pelo jeito? Não. Eu não terminei a psicologia, mas eu vou terminar. Acho que parei no 4º semestre, 5º. Entendi. Eu me apaixono também na psicologia.
Só que eu fiz... Eu queria passar para psicologia, não consegui. Há uns amigos meus de Brasília pagaram, tirando onda com a gente no vestibular, pagaram o vestibular para medicina. Fizemos os 4 e eu passei. Vocês reprovaram. A fiz só um semestre, eu não queria aquilo, eu fiz só pela brincadeira, mas não queria aquilo. Mas, Neto, veja só, que engraçado. Engraçado não, né? Que coisa interessante, essa conexão da sua história. Mestre Tabosa é protagonista. Protagonista no uniforme, protagonista no salve, protagonista de criar workshops, trazer grandes mestres do estado para Brasília, para lá que foi o mestre Peixinho, depois do Camisa, né? Então, ele foi protagonista em várias coisas. Não dá para desfilar aqui. Tudo que o mestre Tabosa construiu, das graduações também. Então, ele fez muita coisa. Aí, e você, paralelamente, já protagonizando capoeira, atleticismo, karatê. Depois, nos Estados Unidos, se conecta a um homem, que é o mestre Gelon, que é um grande protagonista, ajudou muita gente lá nos Estados Unidos. Ele realmente foi um grande divulgador da capoeira. Depois você se junta ao mestre Camisa, que é outro protagonista. Quer dizer, é um conjunto de protagonistas que construíram toda essa história de capoeira, que, na verdade, eu sempre falo que a capoeira é sustentada em pilares importantes. Existe a história central e a história periférica, entendeu? Então, você fez parte e ajudou a construir essa história central da capoeira, sem desprezar as outras linhagens, naturalmente. Tem a capoeira Angola, mas dessa concepção de capoeira, você foi um protagonismo extraordinário, entendeu? Então, quer dizer, a história está assentada em cima dos passos de vocês, dessa construção dentro da capoeira, que também nós sabemos que a capoeira, por causa de mestre Camisa, mestre Gelon, de outros grandes mestres, se expandiu para o mundo inteiro. E acho que não existe cobrança interna para você, porque quando você fala do seu trajeto, é tão leve, é tão agradável, é tão gostoso, como se fosse assim, uma projeção natural. Você fez um passeio pela vida e as coisas fossem se conectando a você. Talvez você era um grande imã de possibilidades, tipo, você é capoeira. Cara, eu quero participar da vida dessa menina. Aí chegou o karatê, eu quero participar da vida dessa menina, entendeu? E essa menina que vai levar. E isso é interessante, essa construção, que eu falo para o pessoal, isso não pode ser negado, entendeu? Porque a história foi feita através de atos. E você conseguiu uma história belíssima, na verdade, uma grande saga, né? Que possibilitou a capoeira estar onde ela está hoje, entende? Então, a memória da capoeira está preservada na sua história. Está pronto, e isso é grande verdade. É claro, com a base poderosa do mestre Tabosa, do mestre Camisa e de outros mestres que você se conectou e foi construindo a sua história. Desde o Dentinho, né? Que acho que eu não sei quem é, nunca ouvi falar dele. O Barto falou dele, do Dentinho. Eu achava que era o Dentinho, irmão do Touro, mas não é não, é outra pessoa, né? É outra pessoa, entendeu? Então é interessante isso, mestre, essa sua construção. Você é uma pessoa que dá orgulho de falar da sua história. Eu conheço muito pouquinho, como eu falei, eu estive em Brasília, lá pela minha cidade sua lá, mas não conhecia mesmo. Ah, um detalhezinho, o seu cachorro era um cachorro grande, não era? Sim, E vi passeando na Rua do Guará com ele. lembro. Eu É o lembro. meu cachorro. Eu estava de bicicleta, você estava segurando ele na coleira assim, grandão. Não sei que raça é, não lembro. Eu Que tive legal, 3 cachorros. Eu gosto muito de cachorro. Hoje eu já sou alérgica, né, a cachorro. Mas eu amo cachorros. E legal. eu não sei se foi um dálmata que você viu, mas eu tinha também um pastor alemão. E O depois tive pastor. um outro. Um pastor. Mas voltando, né, assim, como você falou muito, muito perfeitamente, né, dessa de ser protagonistas, né? E eu fui, eu cresci, né, nas abas desses grandes protagonistas, né? Com certeza. Agora, então, todos esses mestres, né? O mestre Tabosa, como eu falei, sem ele, eu acho que eu não sei, a minha vida seria bem diferente, né? E depois nos Estados Unidos aqui, sem o mestre Camisa, eu acho que eu não sei se continuaria, se eu estaria fazendo capoeira hoje, né? A minha capoeira também evoluiu muito, né? Com o mestre Camisa.
que é assim um ícone, né, na capoeira mundial. E, e só tenho a agradecer. Eu tenho muita, assim, né, tem gente que não gosta dessa palavra sorte, né? Eu também tenho, assim, algumas coisas, assim, da palavra sorte. Mas eu, eu gostei quando você falou um imã, né? Assim, atração, né? Assim, a gente somos corpos, né? Que 85% de água. Então, a gente é muito, né? A gente atrai muito essas energias. E a minha alegria, né, e felicidade é que essas energias, né, elas me atraíram, eu a atraí, eu fui atraída por elas, e é isso que me guia hoje, né, essa força. Então, sempre eu penso, todo dia eu penso no Mestre Tabosa, todo dia eu penso no Mestre Camisa, na saga, quando a gente tem assim, né, alguns alunos, aí tem uma questão aqui, outra ali, a gente fica aqui. Aí eu sempre penso, o que o Mestre Camisa, que tem tantos alunos, se ele for, né, assim, se preocupar com um, com outro, como é que ele faria, né? Então, sempre, desde assim, mesmo de longe, esses grandes mestres, né, eles nos ensinam muito. E é só a gente perceber, a gente está, né, assim, conectado com o que eles estão fazendo hoje, o que eles fizeram ontem, né, o que a gente pode, como que a gente pode representá-los, né? Se é que, né, se eu posso falar isso, será que eu vou estar representando eles à altura? Né? Lógico que, né, cada indivíduo é um indivíduo, mas o mais importante é o que eu acredito, se eu fizer, né, o meu máximo, né, o meu melhor, eu acho que eu estou contribuindo, né, para uma sociedade, para uma comunidade, para um país, para uma nação, né, sendo uma boa cidadã. Isso não só no aspecto das lutas marciais, mas na cidadania mesmo. Se eu me cuidar, se eu tenho uma boa saúde, né, eu vou ser menos carga para o sistema. Né? E se Sim, eu com certeza. passar essa ideia, né, se eu conseguir passar essa ideia para uma outra pessoa, ou se alguém me ver, né, assim, como eu sou, e se eu conseguir ser exemplo para alguém, né, como esses mestres, né, são exemplos para mim, e por isso que eu estou aqui, eu vou ficar muito feliz, né, de saber. Que Então, maravilha, minha querida. Isso é fantástico, sabe por quê, mestra? Ele já está quase finalizando, tá? Eu sei que você tem ocupação aí agora com onde você está. Um mestre, é minha concepção, o mestre tem um valor em si. O mestre Tabosa tem um valor em si dele, como pessoa e como protagonista, como trabalhador da capoeira. O mestre Camisa também tem um trabalho dele e ele tem um valor dele em si. Mas só o valor dele em si não é o suficiente. Como é que esse valor ele é expandido? Quando o discípulo fala do mestre. Aí sim, há uma expansão da compreensão dele, as pessoas passam a entender melhor ele, você carrega em si as impressões, os ensinamentos, os fundamentos que ele te deram. Assim há a propagação do saber e do conhecimento. Aí que se constrói o quê? O legado. Porque tem a questão da herança, que é um edifício, uma casa, um dinheiro. O legado é inatingível. Você carrega em você e é dali, a partir de você em diante, que é reconstruído, emancipado e divulgado o legado do mestre. Assim o mestre passa a ser solidificadamente como um mestre a partir de quem? Da boca do discípulo. E assim se multiplica a capoeira. Quando quebra essa cadeia, alguma coisa fica errada, fica desequilibrada. E você, com maestria, com a sua acessibilidade, com a sua força, com o poder que você construiu na sua vida, você com maestria está divulgando e falando dos seus mestres como uma incorporação. Então, você é uma boa semente que foi plantada em terra, desculpa, em terra fértil. Por isso que é uma árvore muito grande que dá frutos, né? As pessoas te admiram, as pessoas te amam, as pessoas gostam de você, independente de lhe conhecer. Eu ando muito, eu circulo muito com essas pessoas. Eu sempre falo só de Brasília, eu falo desta bola, falo do meu mestre, falo de você também, entendeu? Apesar de não te conhecer tão bem e você me deu a oportunidade de conhecer um pouco melhor, fico muito feliz a todos nós aqui. Eu sempre tento falar das pessoas, porque, pô, não pode perder. Seria muito fácil, não é do meu grupo, é uma mulher, não vou falar dela. Não, você é um capoeirista. Você não tem sexo dentro da roda de capoeira. Você é uma capoeirista. Se é homem, se é mulher, não importa.
Você está lutando, está trabalhando, é protagonista. E nessa Edna, você construiu uma história assim, única na capoeira. Única. Entendeu? Sendo única, o teu valor é único. Se o teu valor é único, o seu valor é eterno. Parabéns, viu? Parabéns mesmo. Muito obrigada, mestre Delmo, muito Eu que agradeço. contente, Eu agradeço. muito contente, Só que antes de acabar, eu tenho 5 perguntinhas para você. sim. Eu fico muito feliz, as suas palavras são verdadeiras, né? Os meus mestres, quero também, de coração, que eu sou muito amiga do meu sensei de karatê, o sensei Shuderico. Eles não gostam de chamar de sensei, mas eu o chamo. Ele foi também assim, eu me identifico muito com ele, que ele é tudo muito assim certinho, tá? E, e foi ele também, né, que deu o alicerce inicial, né, do meu karatê, e depois, mais tarde, a gente continuou com o Sensei Testa. Então, né, começou lá de trás, né, do sim da minha mãe, né, dela Exatamente. ter essa paixão e ter enfrentado todos os comentários dos vizinhos. Ah, como é que a senhora deixa a sua filha, uma menina, essa coisa de só para homens, e essa coisa, né, de capoeira, que é para maconheiros, coisa e tal, e depois o karatê, que não era só. Então, a minha mãe, ela provou, né, provou que todos esses comentários não tinham nenhum cabimento, né? E, Sim. então, mais uma, eu tenho, né, assim, falei da palavra sorte, que eu ainda não achei outra palavra, mas eu tive muita sorte com todas essas pessoas, né, Sim. que me abraçaram, que me deixaram a desenvolver o que eu tinha para dar, né, o meu potencial. Então, mas sempre teve assim é, muito jeito, mas só um jeito não adianta, né? Você tem que Não. ter, você tem que ter uma pessoa para canalizar e para descodificar esse talento, né? O talento que eu quis dizer, mas a Edna tem talento. Só talento não adianta. Você tem que ter, tem que ter uma pessoa ou um sistema que descodifica esse talento para ele, né, ser visto. Então, Esse, esse site seu de decodificar o talento, isso é extraordinário. Porque você falou que o sim da minha mãe começou tudo com o sim da minha mãe. Pessoal, quem for compositor de capoeira já dá uma música. O sim da minha mãe, que foi começar essa história. Fantástico, mestre. E antes das perguntas, eu queria te pedir perdão não ter falado de Tijerico. Eu conheci ele, mas o capoeirista aqui, eu fiquei meio concentrado na capoeira. Realmente, eu não falei do karatê, que realmente é uma excelente pessoa, mestre Tijerico. Eu dei aula na academia dele. Foi quando eu tive a honra de te receber daquela vez, aquela rodinha que a gente fez. Foi muito bom. A mestra, 5 perguntinhas para a gente finalizar e você ficar e descansar, tá? Mestra Edna, o que é a capoeira? capoeira é uma filosofia de vida. Amigo do saber. Parabéns, mestra. Mestra Edna, lá dentro de você, quem mora lá? Quem é você? Essa pessoa que acabou de falar com você, nada mais, nada menos. Maravilhosa. Pronto, está aí a palavra. Obrigado. Mestra Edna, os jovens merecem estar em contato com a capoeira? Olha, eu acredito hoje em dia eu sou uma pessoa que eu posso dizer assim que eu estou muito feliz com a capoeira no mundo, né? Eu tinha acho que uns 19 anos, aí fui dar uma entrevista e aí o jornalista perguntou o que você espera da capoeira, né? Aí eu falei assim, olha, eu espero que a capoeira um dia venha a ser igual o tai chi na China, né? Aí ele me olhou assim, tipo, aí eu falei, quando eu comecei a capoeira com 12 anos, eu não sabia o que era capoeira, né? Agora já com 18, 19, já tem mais pessoas sabendo o que é capoeira.
E um dia eu gostaria de ver em todas as praças, jovens, adultos, fazendo capoeira. E não demorou muito tempo. Não demorou muito tempo. E hoje, qualquer lugar que você no Brasil, você vai ouvir uma capoeira, vai ver umas pessoas fazendo capoeira. E isso, para mim, é um sonho realizado. Né? Então, eu quero agradecer a todos os capoeiristas do mundo, né, por estar semeando essa semente e regando essa semente, né, porque é importantíssimo. Então, se um dia, né, se eu tiver a sorte, né, de tentar reproduzir esse laboratório que fizeram comigo, né, com outras crianças, trazendo karatê, a capoeira, as artes, o acadêmico, né? Então, eu acho que vai ser uma coisa fantástica. Que maravilha. Isso é uma divisão do mundo. Parabéns, mestre. Parabéns. Você participou, você foi repetir a palavra, uma protagonista dessa plantação no mundo inteiro. Parabéns. Mestra Edna, o que você espera da capoeira? Olha, a expectativa, eu não gosto muito de expectativa. Eu sou uma pessoa muito do aqui e agora, né? A capoeira em si, eu não espero, assim, se fosse assim, o que você espera dos capoeiristas, né? Porque a capoeira, Sim, ela é a fonte, né? Agora, se a gente não achar a fonte, a gente pode morrer de sede, né? Então, como chegar até lá, né? Então, como que a gente está levando, né, essa arte? Como que a gente está fazendo ela se materializar? A palavra, a capoeira é só uma palavra, né? Isso é a capoeira. Mas se a gente é o capoeirista que materializa essa arte, né? Então, sim. cada forma vai acompanhada pelo o caráter de cada um, né? Tem várias formas de se ensinar a capoeira, várias formas de se acreditar na capoeira, várias formas de usar a capoeira como um veículo e várias formas, várias personalidades e caráteres, né, na capoeira. Então, a capoeira ela engloba, né, é uma arte que ela é inclusiva, né, Totalmente. é bem diferente, né, assim, de outras artes. Então, isso faz a capoeira ser uma arte ímpar, né, porque todos são bem-vindos, né, todos são muito bem-vindos. Então, a capoeira é igual a mãe, né, a mãe que É, tem filhos, não tem um filho, eu gosto desse filho mais do que eu gosto do outro. Ela gosta dos filhos iguais, assim, né, não tem diferença. E a capoeira, ela faz isso, né? Se você quer fazer, a capoeira é uma terra fértil, né? é. Agora, quem é que vai extrair todos esses produtos, né, dessa terra? Então, aí já é o indivíduo, né? Então, aí a gente vai Sim, achar um mestre camisa na vida, a gente vai achar um mestre bimba na vida, vai achar um sim. mestre tabosa na vida. Então, é muito isso, né? Se for falar assim, num garimpo, né? Garimpo é muito negativo, né? Porque o garimpeiro ele vai arrancando tudo, mas é aquela coisa, é aquela pedra preciosa que você tira da capoeira, que nem todos apreciam, que nem todos vão descobrir, né? Mas quem descobre, a gente vai achar, né, essas pedras preciosas que a capoeira nos deu. Almas lapidadas, né, mestre? Fantástico, fantástico. Mestre Edna, última pergunta, e você já respondeu, mas eu vou perguntar mais uma vez, entendeu? O que você pode fazer pela capoeira? Olha, não é em si pela capoeira, mas pela humanidade, né? Pelas pessoas, né? Porque Sim, a capoeira, para mim, é um veículo para chegar até as pessoas, né? Para chegar até as comunidades, a atingir, né? Para pessoas. Agora a gente está nessa pandemia, né? E hoje a gente pode usar essa plataforma para falar com várias pessoas ao mesmo tempo, uma coisa impossível há um ano atrás, né? tá. Assim, dentro da, desse canal aqui que a gente fala. Então,
o que eu posso oferecer na capoeira é a minha dignidade, né? É a minha dignidade. Através da minha dignidade, eu posso usar esse veículo de uma forma mais correta possível, de uma forma com o maior respeito possível, respeitar o indivíduo, respeitar o cidadão, respeitar a criança, né? Em todos os sentidos, né? Porque temos muitos, né? Porque onde tem ser humano, né? A gente vai encontrar pessoas boas, pessoas honestas, pessoas desonestas. Isso faz parte de ser humano, né? Então, a gente não pode separar, se colocar numa redoma só pessoas do bem ou só pessoas de bom caráter, né? Como a gente sabe que a pessoa tem bom caráter? Analisando as pessoas que não têm caráter. Então, os dois são importantes, né? Agora, qual é o melhor? Né? Aí fica a questão. Né? Para mim, eu prefiro ter um bom caráter. Eu prefiro de ter pessoas ao meu redor, pessoas de bom caráter, né? Com bons caráteres. Então, é mais ou menos isso. Não sei se eu respondi, mas é o que eu acho. Pura sabedoria. Mestra Edna, 1979, 2021, a construção da sua vida, você podia ser chamada, com certeza, sem nenhuma pretensão maior, de uma mulher de bronze, pela luta, pelo trabalho, pela vida, entendeu? E você demonstrou, assim, profunda sabedoria na vida, né, e com a capoeira, até por causa das dificuldades que você passou na sua vida, né? Foi fácil o trajeto, mas foi espicaçado por desafios. E desafios, sim, é que te fizeram a mestra com a sabedoria que você tem. Então, não dá para saber onde é que está a mestra, não dá para saber onde é que está a sabedoria, não dá para saber onde está a Edna, não dá para separar tudo, né? Está tudo junto, tá? Te agradeço essa oportunidade, eu estou muito feliz, muito orgulhoso por ter te conhecido lá no Guará, te visto, não conhecido, te visto no Guará, com o seu cachorro, né, na roda da Mestra Tabosa, pela espiar, e estar aqui hoje com a oportunidade de conversar contigo. Tenho o maior respeito por você. Espero que a sua família toda seja pleiteada de saúde, de prosperidade, de alegria, e que a gente possa um dia se encontrar de verdade, mais uma vez, sem máscaras, poder se abraçar, tá? Mestra, muito obrigado. A live é sua. Termine do jeito que você quiser, por favor. Muito obrigada, mestra Delmo. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela sua energia, por ser né, esse elo, ligar pessoas de vários níveis, vários segmentos. Isso é importantíssimo, para mim é muito importante. E assim, muita saúde para você também, para a sua família, para todos que entrem em contato com você, que continue dando e distribuindo essa energia muito linda, e eu estou muito feliz de poder ter feito esse bate-papo aqui. Foi bem terapêutico para mim, né? Dentro das circunstâncias, dentro desse ambiente que eu estou aqui, né? Então, foi uma oportunidade ímpar. Muito obrigada e espero vê-lo numa próxima oportunidade. Não sei se estão aí. Gostaria de agradecer a todos os amigos, as amigas que vieram para esse live, que estão aí. São muitos, né? Vai passando assim rapidinho, se a gente for lendo aqui, vai perdendo assim até a concentração do papo. Mas, por favor, mestra Delma, agradeça a eles todos por mim. Sim. Né? Um grande beijo. Vi aí pessoas da família também, né? Meus sobrinhos, minha irmã, amigos, amigas, mestres. Tchau, mestra. Muito obrigado. O mundo ama a senhora, viu? Fica na paz. Se cuida. Muito obrigada. Tchau. Tchau. A gente agradece.